Irmãos e compatriotas do Brasil, vivemos num contexto de grandes mudanças em todas as partes do mundo. Mudança é a lei universal para a inexorável evolução da humanidade. Logo, devemos contribuir para que as mudanças possam acontecer de forma tranquila, rápida, precisa e verdadeira. Os problemas e conflitos sociais atuais da humanidade, especialmente no Brasil, que precisam ser mudados, estão dentro de um sistema. Assim, a crise é sistêmica. E o que é o tal sistema? Sistema é um conjunto ordenado de modelos e elementos ou subsistemas que trabalham em sintonia e interconectados para formar um todo. No caso da administração, o sistema é regido por um princípio moral, de onde derivam as decisões políticas sobre a gestão e a distribuição dos recursos públicos, que por sua vez são destinados ao atendimento das necessidades sociais que evidenciarão a qualidade e o nível cultural e educacional do povo, nação. Diante dessa constatação técnica e científica, fica claro e evidente que qualquer mudança estrutural deverá obedecer à lógica do sistema. Cada sistema tem um trunfo que representa e mede o grau de importância conferido a cada pessoa dentro da pirâmide social. Atualmente, esse trunfo é o dinheiro, ou seja, conforme as regras do sistema, quem tem mais dinheiro é considerado mais importante. No mundo, já foram testados 3 sistemas em períodos diferentes e sucessivos: primitivo, absolutista e o atual, que denominamos Sococa. Vocês reparem, a estrutura dos 3 sistemas é a mesma. E nessa forma piramidal, essa base, onde está inserido o princípio, ele é que vai dar as coordenadas e que vai definir sucessivamente tudo que vai acontecer daí para cima. Tá? E logo em seguida, veja que tem um sistema político. Então, observando e comparando, dentro da mesma estrutura, esse sistema, como uma engrenagem de subsistemas interconectados, é que vai gerar o resultado no campo social, cultural e educacional. E não tem para onde fugir. Isso aí é uma constatação técnica científica. E os 3 sistemas deram boas contribuições, mas se esgotaram e não atendem mais à nação. O acróstico Sococa, que vocês ouviram no slide anterior, utilizado para denominar o sistema atual, deriva dos modelos socialista, comunista e capitalista, que tem por princípio moral o individualismo. Logo, é uma coisa só. Se apresentam de cores diferentes apenas para enganar e iludir o povo. Basicamente, no capitalismo, os meios de produção pertencem à iniciativa privada. No comunismo, ao Estado. E no socialismo, há uma mistura. No entanto, quem sempre manda e decide nos 3 modelos é um pequeno grupo de oligarcas. Noutras palavras, qualquer tentativa de mudança na sociedade tem que estar em sintonia com o sistema e seu princípio moral vigente, que decidirá politicamente como, quando e para quem fazer ou deixar de fazer. Veja esse exemplo. A corrupção surge em virtude do princípio do individualismo. Assim, a corrupção se desenvolve dentro do modelo político e econômico. Tentar combater a corrupção dentro do modelo social, cultural, sem mudar o princípio, é em vão, é ignorância. Ou seja, combater a corrupção é o mesmo que combater a febre, consequência, e ignorar a causa, que é sempre uma infecção. Considerações a respeito do Sococa. Repetindo, no terceiro e atual sistema, o modelo moral tem por princípio o individualismo e o regime de governo é a oligarquia. Isso aí é uma transcrição do significado do que vem a ser o individualismo. Então, abre aspas, individualismo é o conceito atribuído a um princípio moral que exprime o posicionamento de um indivíduo diante de uma escolha frente a um indivíduo, grupo social, à sociedade ou à humanidade, no qual ele, ao decidir, privilegia a si
em detrimento dos demais. Na ciência política, oligarquia, do grego governo de poucos, é o regime de governo em que o poder político está concentrado no pequeno número pertencente a uma mesma família, um mesmo partido político, grupo econômico ou corporação. A oligarquia é caracterizada por pequeno grupo de interesse, ou lobby, que controla as políticas sociais e econômicas em benefício de interesses próprios. O termo é também aplicado a grupos sociais que monopolizam o mercado econômico, político e cultural de um país, mesmo dizendo que a democracia é o modelo político vigente. Fecha aspas. Diante dessa constatação científica, recorremos à história política e econômica do mundo e nos deparamos com grupos dominadores sediados em países classificados como desenvolvidos. Constatamos também que o mundo político e financeiro é comandado por oligarquias. As mais influentes são as anglo-americanas. As oligarquias concedem alguns privilégios aos países desenvolvidos centrais, onde estão sediadas, e ditam as regras do jogo e impõem restrições e barreiras ao desenvolvimento dos países periféricos, no caso o Brasil. Essas oligarquias globais manipulam e controlam as três atuais formas de governar: socialismo, comunismo e capitalismo. Prescrevem a forma mais conveniente para si em cada país e em cada situação e época. As principais finalidades das manipulações e controles é explorar e exaurir jazidas minerais, emprestar dinheiro e cobrar altíssimos juros e taxas, e abrir mercado consumidor, especialmente de supérfluos. O controle é garantido pela cooptação prévia, direta e indireta de autoridades públicas, empresários, parlamentares, partidos políticos, grande mídia e outros líderes nos países periféricos, chamados subdesenvolvidos. Todos esses pseudos nacionalistas e democratas são recompensados com migalhas financeiras, falsos elogios, títulos, diplomas e medalhas. Dessa forma, os ditos representantes do povo tornam-se meros comparsas subservientes ao comando global. A título de exemplo do controle, manipulação e travas ao desenvolvimento do Brasil, vejam na Constituição Cidadã, artigo 164, a competência da União para emitir moeda será exercida pelo Banco Central. Parágrafo 1º. É vedado ao Banco Central conceder direta ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Esse dispositivo impede que a fixação da despesa pública seja dimensionada de forma satisfatória em virtude do Tesouro Nacional não ter acesso ao dinheiro para investir em infraestrutura, educação, saúde, etc. Isso representa a macrocorrupção, que além de travar nosso desenvolvimento, revoga de forma inacreditável a nossa soberania. Observação: despesa pública brasileira, atualmente, em torno de 3 trilhões de reais. A despesa pública norte-americana, que é um país quase das mesmas dimensões do Brasil e com a mesma idade do Brasil, está em torno de 7 trilhões de dólares. Veja outro artigo da Constituição, o artigo 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. Parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso: inciso 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: letra A, dotações para pessoal e seus encargos; letra B, serviço da dívida; letra C, transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal. Por força dessa alínea B, inserida de forma fraudulenta na Constituição, fraudulenta porque ela não foi votada,
ela foi inserida depois do texto ter sido aprovado e votado. Anualmente é desviado cerca de 50% da despesa pública para as mãos de banqueiros internacionais, na chamada corrupção no atacado. Em 2015, nesse ano atual, o valor ultrapassará 1 trilhão e 400 bilhões de reais, ou seja, mais de 51% da despesa pública. A grande mídia, mundial e brasileira, sempre a serviço de quem paga mais e melhor, veicula apenas e tão somente a corrupção no varejo. Essa gira em torno de 200 bilhões de reais por ano. É um grande dano, um grande prejuízo para o Estado e para o povo. Contudo, quase a totalidade desse dinheiro desviado é gasto e investido dentro do próprio território brasileiro. Comparemos: corrupção macro, prejuízo superior a 10 trilhões de reais por ano. Corrupção no atacado, desvio em torno de 1 trilhão e 400 bilhões de reais por ano. E esse dinheiro vai todo direto para banqueiros internacionais. Corrupção no varejo, desvio em torno de 200 bilhões de reais por ano. E a mídia, partidos políticos, representantes e líderes institucionais se mobilizam para enfrentar e combater apenas a corrupção no varejo, como se isso fosse resolver alguma coisa. O povo, acuado pela miséria, mas esperançoso, se divide em blocos e cores partidárias. Sai às ruas, bate panelas, grita, xinga, repete palavras de ordem, estendem faixas, declara ódio uns contra os outros, numa guerra fratricida, e pensa que está no caminho certo. Mas, na realidade, está completamente iludido e alienado, servindo apenas de massa de manobra dentro do Sococa, fazendo o jogo dos oligarcas internacionais. Esses oligarcas são terroristas ocultos, entre aspas, porque sabemos quem são, criam expectativas de melhoria, ora num modelo, ora em outro, e vão revezando de acordo com a circunstância e o lugar. Para conseguir isso de forma rápida e eficaz, utilizam a técnica da divisão para enfraquecer e inibir a organização e ação do povo como público esclarecido. Divide então o povo e o país em esquerda e direita, azul e vermelho, capitalista, socialista e comunista. Dividem o território brasileiro e criam nações indígenas, entre aspas, com índios falsificados. São galegos de olhos azuis e falando em inglês e francês, fixados em áreas de fronteiras e ricas em minerais estratégicos. Fomentam e incentivam o consumo de supérfluos, tráfico de droga, anticultura e prostituição, redundando na desestabilização da família e da nação como um todo. Essa oligarquia internacional mantém os rentistas e os governos travestidos de democratas, todos dentro do capitalismo, socialismo e do comunismo, que é a mesma coisa. Nossos representantes, nossas autoridades e nossos gestores, a maioria oriunda da miséria, se deparam com o atual quadro e se sentem impotentes para tentar mudar essas práticas, restando mais cômodo e compensador se aliarem aos dominadores. Esse é o Sococa, que asfixia o desenvolvimento e irrompe sobre as nações, especialmente do nosso Brasil. Diante desses fatos reais e comprovados, surgem reações e desesperadoras conclusões, perguntas, dúvidas e propostas, todas paliativas. Dentro do atual sistema, não tem saída honrosa e digna. Qualquer reação será mero engodo e remendo, sem nenhuma eficácia e sustentação. E a oligarquia agradece pela falta de rumo certo do povo. Para resolver o problema, é preciso agir, caminhar em busca da verdade. Só assim poderemos mudar a realidade do contexto. A verdade está na justiça social, que começa com o princípio moral da ética, de onde emana o respeito a si próprio e ao semelhante, e na mesma medida e intensidade. Na mesma linha, haveremos de ter e praticar o respeito e a preservação da natureza, para que possamos evoluir com sustentabilidade. Com o propósito de garantir vida digna, preservação da natureza e evolução do ser humano,
um grupo de amigos do Brasil e de professores das diversas áreas do conhecimento, depois de muito pesquisar, debater, discutir e analisar, conseguiram mapear com segurança técnica e científica o contexto atual e formular uma proposta honesta. Proposta essa necessária, sustentável, economicamente viável, pacífica, ordeira e capaz de apresentar resultados no curto prazo. Também conclamaram a nação brasileira para a construção de um novo Brasil. Adotando como bibliografia básica a obra Semente de Democracia e a sequência de 90 vídeos-aulas, todos de autoria do professor Inairo Gomes, a equipe de professores fundou a Universidade do Mérito, com objeto social específico para capacitar as pessoas em ética, cidadania e gestão pública e privada. Dessa forma, resultou na proposta de implantação do quarto sistema, o Sistema do Mérito. Observem que ele tem a mesma estrutura dos demais sistemas, porque está comprovadamente, cientificamente, que o modelo é esse. O que tem que mudar é o princípio. Mudou o princípio, que é a base, o restante muda na mesma sequência e obedecendo sempre o comando do modelo. No caso, o modelo moral do quarto sistema tem como princípio a ética. E a presente proposta está absolutamente em sintonia com as ciências, com o momento e com a necessidade do Brasil e do mundo. Apenas para comparar, vejam o Sistema do Mérito com os seus modelos, com o seu princípio diferente, e o SOCOCA, o sistema atual com o modelo moral do individualismo. Então, o Sistema do Mérito está formatado para a geração do terceiro milênio. A partir daí, com fundamento no artigo 1º da atual Constituição Federal, que diz, abre aspas, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Um cidadão do povo em praça pública convocou a nação brasileira e, pela primeira vez na história do Brasil e talvez do mundo, foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte Popular e Ética para elaborar e aprovar o necessário programa de governo para assegurar vida digna na prática a todas as pessoas e, por fim, redigir o texto constitucional do novo Brasil. Na sequência, foi oficializado o credenciamento da Universidade do Mérito, Unimérito, para capacitar os inscritos em ética, cidadania e gestão. Após a capacitação, a pessoa poderá optar em participar apenas como constituinte, exercendo a plena cidadania, ou como candidato a um cargo de gestão dentro da administração pública. Para tanto, cada inscrito interessado em ocupar cargo receberá uma credencial que lhe garantirá previamente ocupar o respectivo posto. No Sistema do Mérito, as pessoas, que é o poder constituinte permanente, constroem e votam no programa de governo, ético e viável, que por elas mesmas foi elaborado. E os gestores, que é o poder constituído, executam. Agora vejamos alguns dos itens que estão dentro da minuta proposta do programa de governo para os constituintes avaliarem, aprovarem ou modificarem para melhor. Lembrando que isso e muito mais é econômica e plenamente viável. A grande anistia fiscal e tributária para pessoa física e pessoa jurídica, todos com o nome limpo para começarmos uma vida nova. Empresas sólidas, com crédito pleno e público e total isenção tributária. Numa economia saudável, empresa nenhuma quebra. Salário mínimo de R$10.000. Com a dignidade das pessoas respeitada, teremos um mercado de consumo interno forte. Imposto único, máximo de 10%, exclusivamente sobre a renda das pessoas físicas. Teremos então o fim da bitributação, da carga tributária exagerada e da conversão das empresas em coletorias de impostos. Preço dos produtos tabelados e impressos nas embalagens. Chega da farra dos preços e da bagunça na economia. Pleno emprego, todas as pessoas empregadas, desde o nascimento ao último dia de vida. Construção de 200 cidades modernas, com capacidade para 1 milhão de habitantes cada uma.
será o fim das favelas, da poluição, dos engarrafamentos, dos deslizamentos, das inundações e etc. O programa de governo que garante vida digna, na prática, para todas as pessoas, está assegurado pelo novo princípio do sistema do mérito, que é a justiça social, onde o poder constituído, Estado e governo, tem compromisso com as pessoas. E as pessoas estarão em tempo real, conscientes e organizadas, participando do poder constituinte permanente e exercendo de modo ético, pleno e soberano a sua cidadania. O sistema do mérito é viável porque, primeiro, está em harmonia com a evolução histórica do mundo. 2. Está garantido economicamente pelo princípio da suficiência de recursos. 3. Está amparado pelo fundamento legal da soberania do Estado, cláusula pétrea da atual e da futura Constituição do novo Brasil. Agora, só falta você para que a mudança seja implantada e consolidada no curto prazo. A partir de agora, teremos apenas 2 caminhos políticos a seguir. Continuar no atual, composto de mais de 32 siglas partidárias, todas subservientes à oligarquia que comanda o Sococa e com o seu princípio moral do individualismo, que é o pai da tirania, da corrupção, onde nunca passaremos de miseráveis coadjuvantes, para diante das gerações futuras sermos responsabilizados por omissão e negligência. Ou optar pelo caminho da ética e da justiça social e ser protagonista da grande mudança e viver com dignidade, podendo deixar uma grande contribuição para as gerações futuras. Eu sou ética, e você?